O Felipe ele comentou sobre a realidade escandinava, né? Sobre o fato de que há de fato uma segurança jurídica nesses países. Inclusive, eu defendo segurança jurídica, acho importante que a gente tenha segurança jurídica, haja regras claras para o processo. Defendo que o Brasil seja um país recursal, que haja mais de duas instâncias. Isso é fundamental, inclusive está previsto na nossa Constituição de 88, até porque a esquerda já foi vítima de insegurança jurídica com a prisão arbitrária do presidente Lula, mesmo com o vazamento dos diálogos criminosos entre o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, que num país como os Estados Unidos estaria condenado à morte, né? Mas, veja, é importante a gente destacar uma coisa. Vamos falar de carga tributária nos países escandinavos, né? Ao mesmo tempo em que há uma segurança jurídica e uma defesa da propriedade privada, há a maior carga tributária no mundo, nos países mais desenvolvidos do mundo. Noruega, Dinamarca, Islândia, Finlândia, todos os países escandinavos, que coincidentemente são os países mais desenvolvidos do mundo, também são os países com as maiores cargas tributárias do mundo. Portanto, eles entendem que é importante taxar aqueles que têm muito e para poupar aqueles que têm pouco. Então, primeiro ponto no Brasil, é preciso de uma reforma tributária fundamental, que está avançando nesse governo, no sentido de a gente acabar com essa carga regressiva e ser progressiva. Quer dizer, tributar a renda e não consumo. Porque quem de fato paga imposto no Brasil, e realmente paga muito imposto, é pobre e classe média. Porque é tributado o consumo e não a renda. A gente precisa tributar a renda. E agora, com a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, foi uma vitória histórica no Brasil. Histórica. Justamente no sentido de fazer justiça tributária, né? E quem ganha mais de R$50 mil vão ter taxas maiores para poder pagar. Isso é natural, né? O Felipe comentou agora sobre a questão da redução de impostos em São Caetano do Sul. Eu defendo a redução de impostos para pequenos e médios empreendedores. Tanto é que o governo Lula criou um ministério específico só para tratar da relação com pequenos e médios empreendedores. E o Brasil agora está tendo incentivos, inclusive, para essas pessoas, né? Agora, quando a gente fala de taxação de grandes fortunas, essas pessoas elas desconversam. Ah, não, porque vai ter evasão. Não, o dinheiro vai sair do Brasil. Isso é mentira. Se a gente pega a França, a tributação de 50% sobre herança. Nos Estados Unidos, terra da democracia... Mas tem muita gente saindo fora do Brasil, né? E da liberdade, exatamente, com uma carga tributária de 8% sobre herança. Um país que não tributa dividendo. Peraí, mas a tributação é o problema para essas empresas estarem saindo do Brasil? Ou será que são outras questões? Porque na França, com 50% de herança. Nos Estados Unidos, 40% de tributação sobre herança. Tributa-se dividendo. Tributa-se dividendo na França. No Brasil, não tributa-se dividendo. No Brasil, varia entre 4% a 8% a tributação sobre herança. Né? Quem tem avião, quem tem jatinho, quem tem jet ski, não paga imposto no Brasil. O Brasil é o paraíso para você que é multimilionário, para você que é bilionário, não paga imposto. Do ponto de vista prático, do ponto de vista prático, né, comparado percentualmente com o pobre que paga 27,5% de imposto, essas pessoas não pagam imposto. Inclusive até a carga tributária. O pobre paga 27,5%? 27,5%. Só de imposto de renda. Não. Só de imposto de renda. 27,5% é para quem ganha mais do que 21 mil por mês. Não, Felipe. Imposto de renda? Não, imposto de renda é progressivo. 27 é o teto, cara. Não, 27,5% para quem ganha hoje mais de R$3 mil. Agora vai ser a partir de 5 mil vai ser gradual e quem ganha mais de 7.500 vai pagar 27,5%. Você ganha... A tabela é essa. Não é... Você paga 27,5%? Opa, a tabela é essa. Quem ganha hoje, a partir de agora, 5 mil reais... Quem ganha até 5 mil reais vai ser isento de pagar imposto de renda. De 5 mil a 7.500 vai haver uma redução gradual. E quem ganha mais de 7.500 reais de remuneração... Posso pesquisar aqui? Pode pesquisar, fique à vontade. Paga 27,5% de renda. Agora, quem não está pagando 27,5% de renda, ganhando mais do que isso na folha, tem que... A Receita Federal tem que investigar. Quando você... Só uma intervenção rápida, enquanto ele pesquisa. Só curiosidade aqui. Quando você compara outros países, você leva em consideração o que o próprio país devolve para o cidadão? Também. Na Noruega, na Suécia, nesse país, há uma efetividade na entrega do serviço público. Escola, saúde e segurança pública. Perfeito, que no Brasil fala-se muito. Posso? Deve lá. Aqui,
do Estadão, se você quiser até fazer pesquisa aqui, atualmente até 2.428,80 é zero imposto, Sim. isento. De 2.428 a 2.826 é 7,5% de alíquota. De 2.826,66 a 3.751 é 15%. E as de 3.751 a 4.600 é 22%. E depois 27 é acima de 4 pau e cacetada. Tá, mas foi exatamente o que eu falei. Não, você falou Sim, 3 e foi pouco. exatamente o que eu falei. É gradual. Tá, Não é do 0 ao 27. Não, Tem, mas é eu gradual, sei tem disso. isso aí. Mas foi exatamente o que eu falei. Quem ganha mais de 4 mil e tantos, ou seja, quem ganha mais de 5 mil reais, já paga 27.000% de imposto. Não, aí E o tudo que você bem, está dizendo é acima que de não 5. vai ser, não é para ser assim. É isso? Não deve eu só pagar digo- 27. Não, não deve. Tá. Não, assim, eu só disse um fato. Foi exatamente Sim. o que eu falei. Eu fui mal interpretado Tá, por é você. porque eu ouvi você falar 3 mil e pouco, eu falei, não é, porque Não, é a gente pode gradual. discutir o valor Tá, exato. beleza, Não sei se era tá, 4 mil e pouco, 3 mil e pouco, mas foi exatamente isso que eu disse. Agora, mesmo o pobre pagando um imposto de renda, eu digo, porque assim, perdão, mas quem ganha 4 mil reais pra mim ainda é pobre. Então, se o cara paga 27,5, 4 mil e pouco, a partir daí paga 27 mil, é pobre. Né? O cara que ganha 5 pau por mês é uma pessoa pobre. Né? 2 salário mínimo? É uma pessoa pobre. Mas né? é por conta Então, da veja, realidade econômica do país, né? Que Da- 4 mil é Não. pouco. Essa exato. questão Não, também, se né? você saiu um estudo recente agora que mostra que para você começar a viver com condições na cidade de São Paulo, com condições naturais, enfim, boas, você precisa ganhar pelo menos R$6.500. Isso é Uhum. dado, né? Levando em consideração o transporte, o mercado, Sim, porque a tribu- inflaciona sem parar, a né? tributação. Então, o cara que ganha 5 pau é pobre. Não sei em que realidade, mas Vai pra o São cara é Caetano, pobre. que é lá tarifa zero, Então, veja, por conta da liberdade econômica. em São Caetano... São Caetano a tarifa é zero. Então, veja, Diga. veja, o pobre no Brasil paga 27.000%. E mesmo no Brasil, é uma carga tributária que é menor do que países desenvolvidos. Na Noruega, paga-se um imposto de renda muito maior. Nos países, na maior parte dos países da OCDE, paga-se imposto de renda muito maior. Então, veja, a questão da tributação no Brasil, ela é muito simples. A gente precisa fazer uma reforma tributária urgente, que já está avançando, e tributar grandes fortunas, tributar quem de fato ganha milhões de reais por ano. Quem de fato, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, né? Então, é isso que é importante a gente destacar. Aí sim a gente vai conseguir fazer justiça tributária no Brasil e, consequentemente, justiça social. Seu ponto de vista. Não, é só para complementar você falou no começo que 2 instâncias, né, que no Brasil existe e tudo mais, e realmente existe, está previsto na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, mas aí a gente começa a entrar numa bola dividida quando o STF se faz de primeira instância. Então a gente não consegue recorrer para o Vaticano. E a gente sabe que o STF e o Supremo, por si só, pela nomenclatura, é um órgão único. E acabou sendo feita essa aberração jurídica de dividir por colégios, por câmaras, enfim, mas ele em si é único. Então, quando a competência começa por lá, é muito perigoso, porque não tem contra quem recorrer. Contra quem a gente vai recorrer contra o STF? Insegurança jurídica... você falou na Noruega que lá realmente existe segurança jurídica. Realmente, lá existe segurança jurídica, mas isso justificou que lá tem muito imposto. Eu não consigo ver uma relação direta com ter muito imposto por esse termo de segurança jurídica. O que falta no Brasil, Grandini, claramente é uma eficiência das nossas instituições. Não precisa de mais imposto para ter segurança jurídica. A gente precisa que as nossas instituições sejam sérias, não tenha cabide de emprego, e que seja feita de uma forma correta, com os princípios da nossa Constituição, artigo 37, que cai até em concurso de gari. A gente vai, só para manter a ordem, tá? Sem a gente ficar cronometrando, mas eu acho que fica interessante, inclusive, essas intervenções. Então, se você tiver, enquanto ele tá falando, no primeiro momento você coloca, depois você coloca, assim, mas depois... Se você quiser até intervir alguma coisa, deixa eu falar. você pode só fazer assim com a mão, às vezes eu tô na linha de raciocínio, Tá. mas aí eu dou... Então, nessa última parte de O sempre de cada parlamentar, tema, né? se Eu você te quiser cedo a intervir, parte. intervenha, tá bom? Tá bom. Aí, com relação à Noruega, que eu não consegui ver uma relação lógica com insegurança jurídica com maior taxação, eu achei muito interessante que em 2019, os deputados da oposição, os deputados federais da oposição, eles tentaram emplacar a isenção de R$5 mil em 2019, mas não teve apoio do governo atual, nem dos deputados da base aliada, não sei porquê, mas agora estão a todo vapor. E é óbvio que todo mundo é favorável à isenção até R$5 mil. Isso aí não tem problema nenhum. A taxação de grandes fortunas,
há um risco de evasão. Ah, não vai evadir. Vai evadir. Não, mas não vai. Vamos pagar para ver. Não faz sentido. Pô, se aqui tem um grande taxa e não vai... Por que a gente não vai para o Paraguai lá que a taxa é zero? Por que você acha que não? Imposto... Aqui, e quando a gente fala... Você falou uma palavra muito perigosa, que eu vejo que seja perigosa, quando você fala em taxar e empresas. Se a gente for pensar uma forma razoável, Grandini, se a Coca-Cola, exemplo, for taxada, beleza. Você acredita que eles vão falar assim, poxa, que triste? Ou você acha que faz mais sentido eles embutirem isso no consumo, no próprio produto? Ou seja, não vai adiantar. Não vai adiantar. E quem são, numa pirâmide de consumo, quem são os maiores consumidores no Brasil? Quem ganha até 5 mil reais. Pobre classe média. Que é pobre classe média. Então, quando você quer taxar uma empresa, ele não vai tirar do lucro dele, ele vai embutir. Como qual seria a sua solução, então? Classicamente, é dar mais liberdade. Ponto. O que é dar mais liberdade? Perdão. Objetivamente. Objetivamente. Reduzir imposto, reduzir a burocracia. Ponto final. Para todos. E não variar quanto cobra de cada. Você está falando de imposto de renda, você está falando de pessoa jurídica. Pessoa jurídica, do jeito que está, eu acredito ainda que a carga tributária ainda seja muito alta. Acredito que dê para reduzir. A solução é muito simples. Ter instituições que funcionem. A gente não precisa aumentar a arrecadação. Você sabia que o governo Lula agora no último ano foi o maior ano de arrecadação histórico? Histórico. Sim. E isso mudou alguma coisa? Você viu uma realidade mudando? Não, tem vários números. Não, mas você vê número sendo que o morador de rua eu trabalho com dado, Felipe. Não, você não trabalha com dado. Eu trabalho com dado, com a realidade. Que dado, meu amigo? Podemos tratar de morador de rua também. Aumentou ou diminuiu? Aumentou, naturalmente, como no mundo inteiro. Nos Estados Unidos aumentou, na Europa Ocidental aumentou. As pessoas estão comendo a casa para poder trabalhar. Tipo, não faz sentido. Na tua lógica, faz todo sentido. Você percebe... Estatística simples. Estatística simples. Aumentou a taxa de emprego e aumentou o número de rua. É verdade, as pessoas estão trabalhando e morando na rua. Não faz sentido. De rua, a gente está falando de 60 mil pessoas. Né? Veja, qual que é a relação com a redução do desemprego no Brasil? Não tem relação nenhuma. Quando a gente fala de redução de emprego no Brasil, a gente está falando de um país com mais de 220 milhões de pessoas. Tudo bem, e isso aumentou no mundo todo, os moradores de rua. Por isso no mundo todo, no mundo desenvolvido inteiro. Nos Estados Unidos aumentou, na Europa Ocidental aumentou. E você concorda que não faz sentido aumentar o número de moradores de rua, sendo que o desemprego diminuiu? Não, porque as pessoas estão mudando de... Não tem nexo causal entre as duas coisas. Porra. Não tem nexo causal. Manda bola, vocês estão... Não, é que aí a gente começa a entrar numa formação de consenso aqui que eu não consigo entender. Vamos fazer o seguinte. Você falou sobre... grandes fortunas, Vocês começaram passando a mão na cabeça um do outro, de repente já no primeiro tema já estão assim. Não, mas é natural. Tá leve isso aqui, hein? Não, pô, eu já vi. Tá bem leve. Já vi piores. Não, tá muito leve. Não, mas veja, Felipe, você comentou, por exemplo, sobre a questão da... Só esclarecer, né? Porque você pontuou, acho importante eu... Sim, e conclua. Aí a gente muda o tema. Tá. Sim. Não só sobre a Noruega. Começou e terminou, hein? Tudo bem, você fala... Você fala aí. Tô brincando. Não, depois que ele falar, você fala 30 segundinhos aí, sintetiza, mas vamos lá. Não, veja, só esclarecer na questão da Noruega. Eu não falei que tem uma relação entre segurança jurídica e tributação. Tem uma relação entre tributação e justiça tributária, social e desenvolvimento econômico. Ponto. Isso é claro. Isso é a primeira vez que você falou. Isso é claro. Os países que mais tributam no mundo são os países mais desenvolvidos e os países que mais têm justiça tributária. Ponto. Então, isso é um fator. Aí você me deu como resposta a liberdade, que é uma coisa muito genérica. Eu perguntei objetivamente o que é liberdade? Reduzir imposto. Eu concordo, reduzir imposto para pobre e classe média, que é o que o Lula vem fazendo. Agora, se a gente... Ele gera empregos, amigo. Agora, ele gera emprego. Quem gera emprego? Agora, um cara de esquerda vai falar sobre ajuste fiscal e sobre números econômicos. Vamos lá, né? Então você tira imposto de quem ganha até 5 mil reais. Certo, ninguém discordou. De ponto de vista prático, de quem ganha até 7.500 reais. Só que você vai tirar daqui. Precisa tributar em outro canto. Não, e onde que a gente vai precisa diminuir o Estado. A gente vai imprimir diminui dinheiro. O Estado. Não, inflação. Não. Então, de onde a gente vai tirar dinheiro? Você sabe que a impressão do aumento da base monetária é a inflação. Então, peraí, a gente vai reduzir. Não, mas é difícil. É difícil, de verdade. É raro. Não parece, viu? Porque, inclusive, a inflação está controlada no governo Lula. Ao contrário do governo Bolsonaro. Olha que coisa, né? É verdade, tem uma pandemia gigante. Pois é, né? Então, no governo Lula foi controlada a inflação. Puxa vida, né? Super controlada. A gente vê na bomba de gasolina. Então veja, não são números. Nem
falamos do dólar. Números. Contra números não tem como discutir. Aprenda a mentir com os números, é o que vocês fazem. Agora, se você quer reduzir imposto de pobre, classe média e rico, de onde? Então, qual que é a sua solução pra gente arrecadar mais? Diminuir o Estado. Ponto. A gente não precisa arrecadar mais. A gente não precisa arrecadar mais. Você já trabalhou no executivo? Vamos falar de números. Vamos falar de mundo real. Se a gente acabar com, se a gente privatizar, se a gente acabar com todos os cargos políticos, quanto que a gente arrecada? Vamos falar de verdade, de número, cara, senão a gente fica muito do senso comum. Diminui a fiscalização. Eu vou dar um exemplo clássico para você. Vamos lá. Vamos para o nosso campo de direito. Vê se você entende e concorda com essa linha de raciocínio. De novo, artigo 37, princípio da legalidade. O que não é proibido é permitido. Estão na mesma página? Claro. Tá. Então você concorda que quanto mais coisas proibidas, maior tem que ser o Estado para fiscalizar, porque afinal até então era permitido. Tá entendendo ou não? Sim. Então tá. Então você concorda que quanto mais leis, maior tem que ser a arrecadação para poder fiscalizar as leis que ele mesmo cria. Então você concorda comigo que quanto menos leis, menor tem que ser a arrecadação, porque, consequentemente, menor vai ser a fiscalização. Entendeu? Privatização. Tudo bem, mas eu quero entender de você onde não, a gente... Não, eu entendi isso, mas eu quero entender de onde a gente vai tirar o dinheiro. Você não precisa arrancar mais dinheiro do trabalhador, do herói que é empresário, se o Estado for menor. Mas não é? Pô, eu que emprego o cara que ganha 5 mil. Mas eu não sou contra o empresário. Mas eu tô querendo falar de números, porque assim, tudo bem. Eu tô falando reduzir imposto. Objetivamente, é o que o governo Lula vem fazendo. Tá, objetivamente. Você acabou de defender a supertaxação, de grandes fortunas. Objetivamente, o que o governo Lula vem fazendo? Reduzindo imposto de pobre. Aí ele vai embora do Brasil, vai reduzir do quê? Não, beleza. Agora, a gente vai tirar daqui. A gente precisa pegar em outro lugar. Não, é isso que eu quero entender. É isso que... Não entenda mal o que eu vou falar. Mas você já mora sozinho? Moro sozinho. Então você entende que quando a sua renda é X, você começa a gastar mais do que X. Ou você reduz, ou você trabalha mais para poder arrecadar. Mas você quer usar essa lógica simples para falar de governo? Porque, até agora você não conseguiu entender. Sabe qual que é o país que tem a maior dívida externa do mundo? É o Japão. Que é um dos países mais desenvolvidos do mundo. O Japão, ele mais gasta do que arrecada. Isso não é um problema em si. Mais gastar... Veja, Felipe, isso é economia básica. Um país gastar mais do que arrecadar não necessariamente é um problema em si. Veja, o Japão faz isso. Os americanos fazem isso. Os americanos gastam mais do que arrecadam. Ele fala isso que é pra fazer dívida atrás de dívida. Os americanos... Não, mas eu tô falando de... Cara, eu tô falando de número, desculpa. Não é analogia. Você não tá falando de número. Os americanos gastam mais do que arrecadam. E aí? Os americanos pra você são um exemplo de país? O Japão, pra você, é um exemplo de país? É um exemplo de país. E eles gastam mais do que arrecadam. Então, peraí, o que você tá querendo dizer é que o Brasil tem que gastar mais do que arrecadar? Dependendo, sim, evidentemente. Então você nem precisa me fazer pergunta onde é que a gente vai mais arrecadar. Entendeu? Como assim gastar mais do que arrecadar? Lembra que eu falei no começo sobre a dissonância cognitiva? Que não faz sentido? Porque ele acabou de falar pra mim agora há pouco. Dívida, então de dívida. Da onde a gente vai tirar dinheiro? Onde a gente vai arrecadar? Desculpa fazer essa voz, desculpa, eu tô... Aonde a gente vai arrecadar mais? Se a gente quer diminuir o Estado, mas a gente tem que arrecadar mais. Você acabou de falar, você desfalou o que você mesmo falou, irmão. Você falou assim, não precisa arrecadar, vamos viver com dívida. Beleza, essa é a sua resposta. Não é pra arrecadar. Bom, vamos lá. Eu achei que foi muito bom esse começo, excelente, que sigamos assim, gostei muito, mas a gente precisa passar para o próximo tema. Senão a gente vai ficar o programa inteiro falando de economia. Claro.